Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom, gente? Eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur. E a gente vai falar para vocês sobre jornada do consumidor. Na verdade, quem vai falar é o Arthur e eu estou aqui para entrevistá-lo sobre esse assunto. A gente trabalha muito com isso aqui na Aceleratec, isso é bem importante para as nossas empresas. A gente acredita que todo o marketing da empresa, toda a gestão de produto, toda a concepção do produto tem que ser centrado nesse conceito. Quem faz isso muito bem consegue colher resultados muito bons, né? Aqui na Aceleratec, a gente gosta de pensar disso desde o início, desde as empresas que estão em estágio 1, que são as empresas que ainda estão encaixando o seu produto, né, no mercado, até as empresas que estão em estágio 4, que já estão em crescimento. Então, a gente gosta muito de trabalhar com esse conceito, com essa visão. E, Arthur, conta... Eu sou o Pedro, sou fundador da Aceleratec, sou CEO da Aceleratec. O Arthur, comenta quem você é, o que você faz. Para os que ainda não me conhecem, né, eu toco aqui a Aceleracorp. E até se vocês não conhecem a Aceleracorp, sugiro já entrar lá no site, conhecer um pouquinho mais. A Aceleracorp é o programa de aceleração corporativa. Então, a gente cria programas de aceleração para grandes empresas. Essas grandes empresas, basicamente, cada vez mais estão investindo aí em startups, né, de diversos setores. A gente já tem hoje com a gente grandes empresas como a Intersemente, a Natura, a gente teve a Abril também fazendo esse trabalho. E é mais uma porta de entrada para startups escalar o mercado. É o trabalho que eu venho fazendo hoje. E dentre as outras, dentre a Aceleраcorp, também ajudo muitas empresas nas questões de branding, personas, jornada do consumidor. É por isso que eu estou aqui hoje para dar um pouquinho tentar ajudá-los a usar essas ferramentas também. Legal. Então, aproveitando o ensejo, Arthur, o que é a jornada do consumidor? Vamos lá. O momento tem um recadinho. Primeiro, eu sou a Carol. Carol. A Carol, a grande voz. Só lembrando Perguntas. que quem tiver pergunta, é só mandar para contato@aceleratec.com.br. Pode colocar no Twitter com a hashtag WebinarACE e pode mandar colocando o @Aceleratec também. Quem está assistindo ao vivo do Facebook pode colocar nos comentários que a gente responde, ou qualquer um dos jeitos. Entendeu? Então, contato@Aceleratec, hashtag WebinarACE ou @Aceleratec. Ou nos comentários do vídeo do Facebook. Então, a gente vai descobrir uma maneira de responder aí as... Já tem algumas aí, né, Carol? Já. O pessoal já mandou. Já a gente começa a Então, responder. assim, vão mandando as perguntas, porque quando chegar na etapa das perguntas, a gente vai responder uma atrás da outra e o tempo é limitado. Então, não deixe de mandar o quanto antes as perguntas, esse é o formato que a gente costuma fazer. Então, aí, vamos lá. Bola para tudo de novo. Bom, jornada do consumidor. Mais do que uma ferramenta, vocês vão encontrar um monte de coisa por aí, que é bom, né? Só buscar lá no Google, vai ter uma série de templates, uma série de coisas, mas é mais do que uma ferramenta, é quase que um conceito que você vai levar para a vida, para gerenciar o marketing das empresas. A maneira de enxergar, né? É a maneira de como o consumidor chega até o teu produto. Para isso, a gente tem que entender algumas outras coisas antes. Tem um webinar que o Pedro fez, que é sobre Job to be Done. Eu recomendo até quem não participou, clicar aí do lado, né, Carol? E assistir. Isso, pausa, mas eu vou mandar para todo mundo, de qualquer forma, no e-mail amanhã, quem está participando. Tá. E é só mandar um e-mail para contar também, se não receber, se tiver qualquer problema. Se você não viu, a Carol vai mandar no e-mail amanhã. E está também no nosso canal do YouTube. Boa. Mas por que eu estou falando de Job to be Done, né, Pedro? Toda startup, ou toda empresa, ela presta um serviço de alguma forma para o consumidor, independente dela ter um produto físico ou um serviço em si. Então, tendo esse conceito na cabeça, vamos pegar, por exemplo, o velho exemplo do que o Christensen passa sobre uma furadeira. O que faz uma furadeira? Buraco, né? Se a gente for além, a gente pode falar que a gente está pregando um quadro. Ou, enfim, consertando, botando a cortina. Né? E são dois jobs, a gente pode separar como dois jobs separados. Pegando o exemplo de buraco, existem diversos outros produtos que podem fazer isso também. Você pode pegar um martelinho, ficar lá
fazendo o furo. Se você for forte, você pode ir lá dar uma porrada e tentar fazer esse buraco mesmo, que eu acho já um pouco mais difícil. Mas essa pequena mudança de conceito te faz entender naturalmente que o consumidor, ao tentar resolver esse problema, que é fazer um buraco na parede, ele pode ter diversos caminhos para fazer isso. Pode fazer através de uma furadeira, ou pode, por exemplo, mais prático, através de um martelo, que vai ser um processo um pouquinho mais rudimentar. Essencialmente, o que esse consumidor está querendo resolver, ele quer resolver da maneira mais rápida e mais prática possível, talvez fazendo menos sujeira também. Então, se o fabricante de furadeira entender qual é essa jornada, lá na frente ele vai conseguir criar, por exemplo, linhas de venda que comunicam muito melhor qual é o trabalho que essa furadeira está fazendo. Essa é a essência de uma jornada do consumidor. Gosto muito de usar também o exemplo do táxi, que agora é mais comum para as pessoas entenderem. Os aplicativos de táxi vieram para resolver um problema tão claro, tão específico, que é evitar o consumidor de ficar na chuva tentando pegar um táxi, ligar para a central de táxi, nunca ter o veículo na hora que ele pediu. Então, o entendimento da jornada, de quais eram os pontos de dor que esse consumidor tem ao fazer o job, o job qualquer, se locomover do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente. Os aplicativos de táxi agora, o Uber também, então, tiveram um bom entendimento dessa jornada, e é por isso que eles estão arrebentando de jeito. E esse entendimento da jornada, né? Duas perguntas, né? Uma, como é que eu faço isso? Legal. Qual o método para eu fazer esse negócio? Essa é a coisa boa, né? Assim, como é que eu aterrizo? O conceito, acho que muitos já devem ter escutado. Que eu acabo o webcast, boto num quadro com minha equipe e como é que eu faço? Boa. Então, vamos lá. Tendo entendimento do que é a proposta de valor, o job description da sua startup, você tem que, antes de partir para a jornada, entender um pouquinho sobre quem são essas principais pessoas que estão mais propensas a consumir o seu produto ou o seu serviço. Ou o cara que esse problema dói mais. Que dói mais, exatamente. Então, quem é crítico para esse processo, né? Se tivesse uma grande base de consumidores desse produto, a sua startup provavelmente escalaria muito rápido, né? Então, o conceito aí do Product Market Fit, né? Então, é a tampa da panela. Para qual panela que o seu produto é a tampa? E aí vai ter uma série de potenciais clientes que ao longo do processo você vai descobrir, que é o que a gente fala que são as personas, né? Então, são arquétipos ou tipos de consumidor que em determinada ocasião de consumo estão mais propensas a encontrar o teu produto. Dá o exemplo de uma persona. Um exemplo de uma persona. Posso usar o exemplo do que eu vivencio no meu processo? Na AceleraCorp a gente faz muita venda B2B. Essencialmente é um produto B2B. Então, eu vendo para quem? Para as áreas de inovação, para as áreas de marketing e de TI também. Cada uma, só por aí, você já vai entender que o perfil de um profissional de inovação é X e o perfil do profissional de TI é Y. Né? São duas pessoas completamente diferentes. Tem vocabulários diferentes, tem dores diferentes. Enquanto a área de inovação precisa reduzir o time to market do pipeline, a área de TI eventualmente está precisando buscar soluções mais técnicas, então as dores são distintas. Apesar deles poderem usar as startups para fazer alguma coisa, um eventualmente está buscando solução tecnológica e o outro está buscando novos negócios de fato, novas linhas de receita para a organização. Então, só aí eu já tenho perfis de comunicação totalmente distintos e a forma como essas pessoas vão buscar soluções também são distintas. Por exemplo, um cara mais de inovação provavelmente já está indo visitar no Vale do Silício algumas empresas, está participando de alguns eventos, alguns demo days, algumas coisas. Não necessariamente é o que acontece com as áreas de TI. O cara, às vezes, ainda continua em eventos técnicos, focados em outras coisas. Se você consegue entender exatamente quais são os pontos de contato que você pode interagir com cada uma dessas pessoas, você vai ser mais efetivo na comunicação também. Então, você desenha a persona, você entende com quem você vai falar. Isso. E aí? Aí vem a parte de validação, né? Então, como validar isso? Primeira coisa, para validar as pessoas, tem que falar um pouquinho de personagem. Para validar as pessoas, a
a gente recomenda você fazer um questionário de 15 a 20 minutos, não mais do que isso, de maneira exploratória, com perguntas abertas, não perguntas do tipo, você compraria esse produto? E aí só vai ter dois caminhos, ou o cara falar sim ou não. E às vezes o cara fala sim, mas ele não compraria. Não compraria. Então, ele só está falando sim para te agradar, porque você está lá com ele. O objetivo de uma entrevista exploratória é você buscar insights, coisas não verbalizadas que vão te dar alguma pista. Isso é muito comum, né? Quando às vezes a startup vem aqui falar com a gente, fala, não, já validei meu produto, já falei com um monte de gente, e daí como que ele falou? O que você acha desse produto? Esse produto resolveria o seu problema? E a gente desconstrói muito as validações das startups que começam aqui por isso, porque ela não traz perguntas fortes, do tipo, você sabe quais são os principais meios que o teu consumidor hoje usa para resolver um problema análogo ao que a sua startup está oferecendo? E aí as startups elas ficam engasgadas nisso. Eu me preocupo muito mais em entender como é a cabeça desse cara do que entender se esse cara compraria esse produto. Exatamente. Porque é muito difícil. Te coloca numa situação, né? O cara vai perguntar, você compraria esse produto? A menos que você tenha que tirar dinheiro do bolso e efetivamente comprar, é uma pergunta muito hipotética. E eu não quero desagradar o cara que está na minha frente. Não ajuda muito. Né? Então, a gente recomenda então, você fazer uma validação dessas pessoas, sempre validando em cima de hipóteses. Né? Me dá um exemplo de um produto qualquer aí para eu exemplificar. Vamos pegar um Conta Azul, por exemplo. Conta Azul. Quais são as... Eu não conheço as pessoas do Conta Azul, mas eu vou criar hipóteses. Vamos devagar. Moleque que gasta todo o dinheiro na balada e não... Conta Azul é B2B. Conta Azul B2B. B2B. Tem que ser uma PME. PME. Então, vamos lá. O açougue que não sabe quantos quilos de carne corta por dia. O cara tem 2 funcionários lá. Faz tudo na Excel ou na academia. A pergunta não é para esse açougueiro, já que eu usei isso. A pergunta não é, você usaria um software que faria o controle das suas contas no final do dia, já emitisse relatórios? Os caras às vezes não têm nem acesso à tecnologia e nunca se interessou por isso. O tipo de pergunta que você tem que fazer para esse açougueiro, no caso, é por que você não faz desse jeito? Isso. Vai vir um monte de coisa que não está relacionada exatamente àquela tarefa. Como é que é a sua rotina, né? Exatamente. Como é que você fecha a sua conta no final do mês? Eu tenho 2 funcionários, eu passo 80% do meu tempo atrás do balcão cortando carne, e a última coisa que eu vou ter tempo para fazer é resolver esse tipo de coisa, é criar um sisteminha aqui, eu não sei nem mexer com o computador. Tá outro insight. Daí você começa a olhar assim que, por exemplo, no caso do açougueiro, né? O açougueiro tá com a mão suja lá no meio, com a mão na cara, ele vai tocar no teclado, faz sentido uma solução global. Então, de repente, a gente chega à conclusão que açougueiros não são nossa persona não nesse primeiro, sei lá. Mas um escritório de consultoria de 2 funcionários, de repente, faz mais sentido. Por que você não muda? Poxa, porque também fico fazendo proposta há muito tempo, gasto 80% do tempo em PowerPoint e não em Excel. Aí não sabe, será que eu não consigo já, então, embedar alguma solução aqui no PowerPoint? Enfim, a mensagem aqui para validação de personas é: não busque respostas que você queira ouvir. Esteja aberto para entender qual é o processo da vida. É muito mais fácil você entrar na jornada do consumidor e surfar a jornada atual do que você tentar criar uma jornada própria. Criar mudança de hábito é muito mais complexo. E uma coisa legal, assim, quanto mais vivencial for essa tua pesquisa, melhor, né? Eu gosto sempre do exemplo aqui da Domus, né? Que da Domus essa é sensacional. É uma empresa que trabalha com software de gestão de condomínio. Né? O que o CEO da empresa fez? Virou síndico. Virou síndico do condomínio dele. Então, nada mais prático do que virar síndico do seu prédio para entender as dores. No momento que ele virou síndico, ele já saiu mudando o produto, já saiu ajustando. Concordo 100%. Quanto mais vivencial, melhor. Exatamente. O que é experiência? Né? A palavra experiência. É experienciar, então é ser empírico nesse processo. Se você ficar muito
muito teórico e tentando imaginar e buscando informações no Google sobre como é o seu consumidor, nesse momento de startup, vai só ser prejudicial a você. Você não sabe exatamente qual é a dor, você não vivenciou a dor. É quase um trabalho de antropologia, vamos dizer assim. Exatamente. Por que as pesquisas lá com os indígenas fizeram sentido lá com os antropólogos? Porque eles ficaram 2 anos vivendo como índio, peladão lá. Não precisa ficar pelado, né? Não fica em pelão, sei lá, depende da estratégia. Se for uma estratégia. Enfim, um RP para campos de nudismo. Pode ser que funcione. Então, assim, a mensagem principal é vivenciar a experiência ao máximo. Só assim, isso já é um atalho gigantesco para você mapear a jornada do consumidor. Sabe, semana passada eu estava vendo um filme com Kevin Costner. É um filme novo, chama McFarlane USA. Ele é um técnico de beisebol, de coisa que foi sendo demovido, até que ele ficou numa cidadezinha que é a cidade mais pobre dos Estados Unidos, só tem mexicano. E ele está odiando e tal, e daí ele faz um time de corrida, uma história verídica, que o time de corrida vira campeão lá dos mexicanos. E daí ele chama os meninos para correr com ele, e os meninos, daí um sai do time e tal, e ele vai entender, e ele vai para casa de um dos meninos, e o pai dos meninos fala, olha, os meninos têm que me ajudar aqui no trabalho, porque eles vão colher, sei lá, o que era uma semente lá que eles vão colher. E daí ele não entende direito. Então o que ele faz no dia seguinte, ele vira um colhedor de semente com os meninos, e ele começa a entender a energia que eles gastam para colher, então ele revê todo o treino, porque ele vivencia. Né? Então, vivenciar o processo é fundamental. Colocar no sapato do cliente da maneira mais real possível. É melhor. E aí sempre perguntam para a gente, né, quantas entrevistas eu faço? Existem alguns números mágicos, né, se a gente pudesse dar alguns números para facilitar. Para cada persona que se identificar, tenta fazer pelo menos 15 ou 20 entrevistas, ou então uma validação, colocar o chapéu de cada uma dessas pessoas para você entender na pele. Não vai ser quantitativo esse trabalho, esse é um trabalho muito mais de percepção, e que a qualidade da sua validação é o que vai definir o quão bom é o desenho dessa jornada. Mas beleza, aí definir a persona. Identifiquei que tem 3 ou 4 pessoas. Escolhe uma, né? Porque fazer a jornada de 3 ou 4 vai te dar muito trabalho. Escolhe mais para frente, né? Mais para frente você pode pensar. Escolhe aquela, então estou falando do estágio de startup mais inicial. Depois a gente pode até ir nos estágios mais avançados, a gente pode falar de automação. Acho que até tem pergunta disso já. Escolhida a persona principal, vamos mapear qual que é essa jornada. Voltando ao exemplo do Conta Azul, né? O que seria uma jornada de uma PME que o Conta Azul tem que entender? Qual o job to be done do Conta Azul? O próprio nome já diz, eu quero transformar suas contas em azul. Então, talvez a jornada seja sair do vermelho e ir para o azul. Ou simplesmente abandonar uma gestão amadora, né? E de alguma maneira ficar mais tranquilo, ter mais tranquilidade quanto aquela coisa que não gera valor no meu negócio, mas que pode tirar valor do meu negócio. Perfeito. E nesse campo entre má gestão, a boa gestão, tem uma série de coisas que acontecem aí. Do tipo, como que esse cara acessa a conta dele? Qual regularidade o cara entra lá no home bank e vê se o caixa está batendo com a conta corrente? Primeiro, ele gerencia o caixa pelo home banking. Será? Essa é uma hipótese, né? Será que ele vai, por ser um pequeno empresário, ele vai toda semana ainda no caixa eletrônico lá para entender? Porque se ele vai no caixa eletrônico e não considera o home banking, e considerando que o Conta Azul é uma plataforma mobile ou de internet, já tem uma fricção muito grande aí para você poder adaptar o serviço do Conta Azul nessa jornada. Ele tem um Excel, será? Se ele tiver um Excel, vai ser muito mais difícil você tirar o Excel desse cara do que eventualmente criar uma APIzinha, alguma coisa que importe esse Excel automaticamente, pelo menos para ele fazer o setup do programa. Exatamente. Porque tem aquela regra das 10 vezes, né? Se o que eu estiver fazendo hoje, comparado com o novo, se o novo não for 10 vezes melhor
do que eu estiver fazendo hoje, eu não vou morar. É uma mudança de hábito que não, o custo não compensa para mim, né? O benefício não gera. E o benefício, assim, não vou falar que é uma regra universal, mas é uma boa regra que a gente vem observando. O benefício geralmente está em ganho de dinheiro e tempo nesse tipo de solução. Se a gente for fora disso, é meio que um feature que não está relacionado ao mínimo produto viável que você tem que entregar. Daí, voltando para o teu exemplo, então, quais são os momentos do mês que o cara se preocupa com as finanças da empresa dele? Perfeito. Né? Geralmente é na hora de pagar funcionário. Exato, é no fim, é no início, né? E aí que vem a questão do engajamento, né? Se você entende realmente qual é a jornada e já transformou isso numa linguagem de fácil acesso para essa sua persona, talvez no final do mês tenha que mandar um lembrete, cara, está na hora de você apurar o seu faturamento. Ou seja, esse mapeamento da jornada te ajuda a pensar nos alertas, nas features, tudo do teu produto. Isso. Pegando um outro exemplo, porque esse eu sei que tu está bem envolvido, que é, imagina um software de gestão de obras na construção civil. Como é que tu mapearia essa jornada? Isso é muito legal. A gente tem uma startup que está fazendo algumas, né? Está fazendo coisas relacionadas à gestão de obras para construção civil. E aí vem a questão de você entender o mapeamento do usuário da plataforma, né? Então, depois que você já operador, né? Do operador, quem é esse operador? É o peão? É o mestre de obras? É o estagiário do escritório de engenharia? Quem que é o cara que vai ser o evangelista dessa plataforma dentro do canteiro de obra? Eu não estou falando nem ainda, eu estou falando depois que vender um produto. Isso tem uma série de insights para usabilidade. Ou seja, tem que entender o quanto existe de adoção de tecnologia para um software como esse. Os meninos do Stent, que é uma das startups que estão fazendo isso, eles têm uma plataforma que é no tablet, é adaptada 100% para mobile. E eles tinham essa questão, qual que vai ser a adoção de tecnologia dentro de uma obra? Eles entenderam que se eles fizessem desde o início o produto através de touch e com ícones muito claros, a usabilidade mesmo do software, ia ser muito mais fácil de implementar. Então, a usabilidade ganhou corpo nessa plataforma. Agora, antes... Mas não tem só esse cara, né? O operador. Não tem só esse cara. Esse cara ele tem que fazer apontamento. Então, o job do stand, no caso, para o operador, é apontamento de não conformidades, por exemplo, de uma obra. Agora, o gestor, o cara que manda nesse operador, ele quer ter um dashboard de informações para saber quantas inspeções foram feitas no dia, se foram feitas, se a meta foi atingida, se não foi, quais são os planos corretivos. Então, a interface é outra. Pode ser uma interface no desktop. Por quê? Porque a jornada desse cara no dia a dia não é com um tablet ou com uma prancheta na obra. É ficando no ar-condicionado ali, 8 horas por dia. Você tem que adaptar isso também. Para esse caso específico, Pedro, tem a questão toda do processo de venda, né? Que a jornada também tem que passar pela adoção da plataforma. E no caso de venda B2B, um trabalho de jornada bem feito torna-se essencial para o seu funil de vendas, né? Desde você começar lá na base mesmo, lá na base do funil, buscando os seus prospects e qualificando esses leads. Se você entende, seu software, por exemplo, nesse caso, ele custa R$500 por hora. Uma coisa básica que você tem que entender é quem assina um cheque para comprar um software dentro de uma construtora de R$500? Será que toda vez eu vou precisar escalar o assunto lá no top management? Ou, eventualmente, um coordenador, um analista de obras dentro de uma construtora já é capaz de assinar esse cheque? E aí você vai ter um trabalho de qualificação muito mais assertivo. Agora, tem toda uma questão também de compliance, né, que é uma dor da empresa, que o cara está adequado à ISO, né, que é uma outra... Adequação, né, da ISO, é outra exatamente. Coisa que eles descobriram. Agora, tudo bem, eu entendi minha persona e eu, de alguma maneira, fui a campo e entendi a jornada. Como é que eu aterrizo isso? Qual que é o meu produto? Eu vou ter um mural? Eu vou ter um PowerPoint? Como é que eu uso isso no dia a dia? Cara, tem várias formas, né? Então, como a gente começou aqui o papo, isso é mais um conceito
e a gente recomenda algumas coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de começar numa lousa, desenhando, e depois eu acabo, a hora que eu encontrei realmente, eu acabo documentando num PowerPoint, num diagraminha passo a passo, que geralmente tem os passos, e aí eu coloco as personas. Existem alguns momentos que duas personas vão interagir entre elas. No caso do B2B. No caso do B2B, esse, por exemplo. A sua jornada termina na hora que o cara inspecionou o produto lá, ou inspecionou a obra lá no canteiro. Só que para chegar até lá, você teve que ter a aprovação do chefe. Então, a tua jornada é muito ampla. Você tem que criar todo esse mapa conceitual numa lousa, num PowerPoint, ou numa folha A3 que você vai rabiscando e colocando junto com um post-it, por exemplo. Tem várias técnicas aí que você pode utilizar, mas o produto em si seria quase um diagrama de fluxo, né? Onde você tem alguns... A cara dele é um fluxo. É um fluxo. Onde você tem algumas coisas principais. Tá? Primeiro, as etapas dessa jornada. O segundo, como ela caminha, que às vezes vai ter um momento que ela vai voltar em alguma etapa para poder pegar, por exemplo, uma aprovação de alguém maior. Então, existem etapas que existe um loop, e geralmente etapas que tem loop na jornada, tem um outro terceiro ponto, que é o sentimento que essa persona tem em relação a determinada etapa da jornada. Pode ser um sentimento de felicidade, pode ser uma neutralidade, ou pode ser um sentimento ruim. E esse é um ponto muito importante para ser explorado depois pelo produto. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa pensa muito em termos de feature, né? Exato. Eu preciso ter isso, isso e isso. Mas ela não pensa, o que o cara está sentindo nesse momento? Exatamente. Isso é estressante para ele, né? Isso tem um custo para ele psicológico, né? Qualquer coisa que eu resolvo também esse lado... Nossa, você vai limpando, a jornada vai ficando cada vez mais positiva. E o papel essencial de um bom produto é o clássico clichê de elevar a experiência do consumidor. Então, o mapeamento, um bom mapeamento de jornada, ele consegue identificar quais são os momentos dessa jornada que estão empurrando essa experiência para baixo. Porque é aí que você vai ganhar o jogo, geralmente. É onde nenhum dos seus competidores está ganhando. E quando eu falo competidor, eu não estou falando de uma outra startup, necessariamente. Eu estou falando de produtos, muitas vezes rudimentares, como no caso da obra, uma pranchetinha com papel e régua que o cara está usando, que gera ali uma burocracia no processo. Então, se você tem esse entendimento e coloca de maneira fácil a experiência lá para cima, o seu produto provavelmente vai ter uma recorrência desse cliente. Legal. Então... só um lembretezinho. Perguntas? Perguntas. Se você chegou agora e você quer perguntar alguma coisa sobre isso, contato@aceleratec.com.br ou hashtag webinarace ou @aceleratec, a gente responde para vocês. Lembrando que a gente já está chegando na hora de perguntas, já tem bastante coisa aqui na fila, então corre para a gente... Pergunte logo, senão a sua pergunta vai ficar... Inclusive, quer falar um pouco da sua empresa, está com dúvida de como fazer a sua, quer que a gente ajude a montar um pouco aqui no ar? Isso, essa é bem legal. Boa, se vira nos 30 aqui. Se vira nos 30 e a gente ajuda. Gostei. Então é isso, assim, a jornada, ela não pode ser só um negócio que vai ficar no papel ou na lousa. Tá, então... Tem que ser aplicável para você levar a experiência do público. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir. Então, primeiro, a jornada está muito ligada ao job que o cara tem que fazer, certo? Segundo, jornada não é algo genérico, ela tem que estar atrelada a uma persona. Então, tem que entender... comportamentos e ocasiões de consumo de determinado target que você está mirando. Legal, então jornada é de alguém. É de alguém. Né? Em processos B2B, geralmente tem mais de um cara envolvido numa decisão. Né? Enquanto que no B2C, geralmente é um só. Geralmente é um só. Agora, vamos pegar alguns casos específicos. Marketplace, B2C, por exemplo. São dois, né? Duas pessoas. Porque você tem... E duas jornadas. Vou pegar o exemplo do Easy Casa, que é uma startup nossa, que é um marketplace para Easy Casa, segundo o Martim, que é argentino, né? Você vai ter a persona da faxineira e você vai ter a persona do consumidor que está contratando esse serviço.
A jornada da faxineira é totalmente diferente. Totalmente. Então, lá no Easy Casa, ele vai ter provavelmente 2 links, ele tem 2 links lá na landing page, que é para profissionais e para quem quer contratar o serviço. Parece óbvio isso, né? Se você entrar lá no Uber, você vai ver isso. Se você, em qualquer marketplace bem desenhado, vai ter 2 cliques ali. A questão é, qual é a linguagem? Qual é a linguagem que você usa com uma faxineira? É a mesma que você vai usar? E o recrutamento de faxineira do Martim é muito offline, né? Muito offline. A maioria de faxineira, enquanto que do cliente é totalmente online. Porque a jornada é outra. Porque ele entendeu que Legal. Ficar organicamente ali buscando faxineira para se aplicar sozinha no site não vai funcionar. Então, precisa ser mais proativo. Bem lembrado, Marketplace são 2 jornadas e geralmente mais de 2 pessoas. Então, uma vez eu sabendo a persona, para eu descobrir a jornada, eu tenho que mergulhar. Eu tenho que ir a campo, não é só ficar fazendo entrevista, quanto mais... O Martim ficou limpando muito apartamento, né? Então, realmente ter a experiência prática é importante entender profundamente para daí mapear. Mapear é um fluxo. É um fluxo. Eu vou desenhar um fluxo com as etapas claras. E tem 3 coisas nesse fluxo. Manda. Etapas, a relação entre personas e entre as etapas e a sensação, o mood que esse consumidor, que você centrou a jornada, tem em cada uma dessas etapas. É algo frustrante? É algo que dá uma neutralidade ou é um momento alto? Legal. Fazendo isso, eu vou pegar e eu vou usar isso para quê? Como que eu desdobro a minha jornada no que eu posso usar? Perfeito. Dentro dessas jornadas, você vai encontrar algumas teu produto ou alguma outra solução. O teu trabalho está em fazer a conversão dessa jornada para o seu produto. E aí é onde um dos grandes desafios, né? E muito empreendedor quer fazer tudo. Quer resolver toda a jornada do cara. Não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver. Por isso que eu falo que um bom caminho, na minha opinião, não sei o que você acha, é entender quais são as sensações ruins hoje, porque ali ninguém está competindo nessa etapa. Então, por exemplo, você vai comprar um produto muito revolucionário, vou dar um exemplo, posso dar um exemplo pessoal? Por favor, depende. Você sabe que eu pode falar isso? Posso, não tem nada a ver com ERP para nudismo, nada disso que a gente estava falando. Eu gosto muito de bicicleta, você sabe, né? É verdade. O Arthur é um grande ciclista. Eu moro, final de semana agora eu estou querendo migrar, aí, o gancho. Estou querendo migrar 100% para começar a andar de bike durante a semana. Eu moro a 10 km aqui da Aceleratec, tem muita subida no meu trajeto. Então, eu não estou assim com esse físico todo para chegar pedalando aqui sem suar. Então, olha o problema. Pedalar da casa até aqui. Primeiro problema, a Aceleratec não tem chuveiro para tomar um banho aqui. Então, não posso, e eu trabalho com o cliente, então não posso ficar suado, não posso chegar estragado aqui. Qual a solução que eu encontrei? Bike elétrica. Certo? Então, eu queria converter minha bicicleta em bicicleta elétrica. E aí começou o problema. Por quê? Os modelos, hoje na internet tem uma porrada de modelo, nenhum adequado para mim. Mas talvez o pessoal que esteja ouvindo consiga resolver esse problema. Talvez consiga resolver. Os modelos ou eram muito caros, ou eles não atendiam ao meu tamanho, ao meu peso. Aí eu falei, bom, vou tentar não comprar uma bike, tentar converter a minha em elétrica. Aí falta muita informação. Naquele momento, começou a gerar uma frustração em mim. Eu falei assim, cara, eu nunca vou conseguir resolver esse problema. Se existisse naquele momento um blog específico falando sobre o meu problema, de pessoas que têm grande necessidade de se locomover em grandes atritos, qual seria a melhor solução? Se tivesse um cara fazendo um post ali e no finalzinho ele falando, eu tenho a solução para o teu problema, na hora eu ia pegar meu cartão de crédito, comprar e resolver. Porque geralmente o cara que vai fazer uma bike elétrica, ele não vai pensar nessa dor específica, ele vai criar benefícios de uma bike elétrica. Exato. Agora, vantagens de uma bike elétrica. Agora, se o cara tivesse escrito para percursos acima de 7 km, a bike ideal é essa, você tem certeza que tem que estar lá. Mas a gente vai encontrar. A gente vai encontrar uma bike. Beleza. É por aí, gente. Assim, o entendimento da jornada
vai na dor mais específica possível. E ajuda no marketing. Ajuda em marketing de conteúdo, ajuda em palavras-chave para Google, ajuda, por exemplo, se você, nessa jornada que eu contei, eu entrei uma porrada de fórum, tem um monte de fórum de bicicleta, vai você colocar lá o teu linkzinho para levar para a tua página, escrevendo, ó, eu sei como resolver o teu problema, tá aqui meu link, tá? É entendimento, é empírico, e não dá, é por isso que eu falou, não dá para atacar todas as personas possíveis, mas se eu pegar uma e retalhar ela, entender profundamente, essa jornada vai ficar cada vez mais mapeada e mais fácil de atacar. Beleza. Carol, perguntas? Um monte de perguntas. Vamos lá. De Marreta. Tem um monte de perguntas. Vamos lá, vamos começar. Vamos mandar mais. A gente vê Pode mandar, vamos mandar agora e a gente já Quanto tempo nós temos, Carol? A gente tem 20 minutos, mas a gente... Vamos lá. Vamos lá. Leonardo. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia. Bom dia, onde ele Acredito tá? que tem o case desejo, na verdade, que ele mandou isso na quinta-feira. Leonardo se antecipa. Acredito que tem um case interessante. A startup que criei trabalha com produtos para elaboração de horários escolares. Trata-se do Cronos. Acho que a gente conhece a Cronos já, né? Já estudamos os principais concorrentes e acreditamos que a Cronos tem condições de disputar o mercado. Estimamos em torno de 50 a 60 mil escolas e faculdades apenas no Brasil. E estimamos também que menos de 20% utilizou os sistemas dessa natureza. Os nossos preços cobrados também estão de acordo com o mercado, na verdade, inferior à maioria dos concorrentes. Contudo, acreditamos que nossas vendas têm muito potencial para crescimento. Possuímos em torno de 5 mil usuários cadastrados e apenas 130 clientes. Ou seja, apenas 2% de nossos usuários decidem pagar. O nosso objetivo é ter pelo menos 500. Por fim, eles tentaram a internacionalização em Portugal, Angola, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Holanda, etc., mas ainda não se converteram. Eles têm um problema justamente em identificar o momento que o usuário torna-se cliente. Legal. Boa. É um problema bem ligado à jornada. Bem ligado à jornada. Cara, sim, pelo que eu entendi, a tua startup faz gestão de horários escolares, né? Para quem é mais duro esse problema? É para quem vai planejar o horário ou é para quem precisa saber qual o horário da aula? O consumidor da grade. Então, é o consumidor da grade ou é o planejador, o coordenador pedagógico, sei lá, quem quer que seja. Então, vamos fazer um primeiro recorte aí. Você tem tanto como começar a explorar uma comunicação direta para o aluno, como você tem para a escola. Se você for para a escola, você tem que entender primeiro, é a diretora da escola que faz o horário? É o coordenador pedagógico? É o professor? E existem diversos portes de escola. Tem escolinha de bairro, como tem redes gigantes como Objetivo, Coque e afins. Qual que é a dinâmica para tomar a decisão de fazer uma grade escolar em cada um desses portes? Só aí você já tem um trabalho de persona para fazer para um mês, pelo menos. Né? Eu posso adicionar também, aqui aproveitando, e não só quem faz o horário, né? Quem compra, quem é responsável pelo orçamento. Então, quem que vai sentir a dor, quem que vai comprar, ele vai passar para quem isso, e ele vai perceber quais são as dores dele, quais são os pontos que ele analisa. Então, só aí já tem uma... Você tem que entender aí, Ana, aquela questão de hábito que a gente estava falando, né? Às vezes a adoção do teu produto não está acontecendo porque o cara já tem um sisteminha próprio ali, a coisa já funciona. Então, você vai ter que subir a barra disso, através da usabilidade, ou através de uma colaboração entre professores, né? Você pega hoje agendar reunião, por exemplo, mudar só um pouquinho, é um problema nas empresas, né? A gente agora cada vez mais usando o Doodle aqui. O Calendly. O Calendly, exatamente. Por quê? A pessoa vai lá, você disponibiliza as horas abertas e a pessoa só vai lá e tica as horas que você está disponível. Então, eu como consumidor, eu transferi o job de eu ficar conciliando agendas para um sistema e as pessoas só vão lá e preenchem as horas vagas. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que entender exatamente quem sofre mais com a dor de resolver grade de horário escolar.
E só acho, só para finalizar, talvez o problema também é aquela conversão do cara que é grátis para o pago. Nesse estágio de empresa, eu não aconselho que seja feito automático, que seja feito online. Você vai ter que gastar saliva, telefonema para fazer a conversão desses caras aí. Não dá para contar com os usuários nesse estágio, porque você tem muito pouca informação para customizar essa transição, né? Então, essa é um erro muito comum de startup, de já quer automatizar tudo desde o início, né? Então, tem que ser um negócio menos automático, menos escalável e mais manual nesse início. Guilherme Ferreira, onde consigo um exemplo de entrevista exploratória para validar a pessoa? Legal. Cara, na internet você vai encontrar algumas coisas, mas eu posso te dar algumas dicas aqui. Tá? Manda lá. Uma entrevista exploratória, ela é afunilada, geralmente. Então, vamos pensar numa estrutura de 15 minutos de entrevista. Eu não gosto disso, muito mais que isso. Eu acho que você cansa, né? A não ser que seja um cara que se empolga. Se o cara se empolgar, deixa ele falar. Né? Então, a primeira lição de uma entrevista exploratória é: você fala, no máximo, 10% do tempo. Então, se é uma entrevista de 15 minutos, você vai falar 1 minuto e meio e os outros 13 minutos e 30 segundos vai ser... Se a proporção for maior que isso, quer dizer que foi uma má entrevista. Uma má entrevista. Né? Como é que começa? Quebra um gelo lá, pergunta da pessoa o que ela faz, como que ela vive, como que é a rotina dela. E depois você vai afunilando para perguntas da rotina da jornada. Então, vamos pegar o exemplo... Vou usar o exemplo da bicicleta que eu estava usando agora, fica mais fácil. Então, se o cara vai fazer essa... Se eu tivesse sendo entrevistado, uma boa exploratória seria: Arthur, como é que é o seu deslocamento no dia a dia? Você viu que eu falei que eu fiz uma pergunta aberta. Como é o seu deslocamento? Eu fiz a pergunta: você usa metrô? Você usa táxi? Você fez uma pergunta aberta, né? E não fechada. E aí eu vou começar a choramingar, cara. Puta, cara, é um saco. Pronto, primeiro aprendizado. Tem frustração. Tem frustração na locomoção. Você tem que ficar atento a isso. Tem dia que eu pego metrô, tem dia que eu pego táxi e tal. Por que tem dia que você pega metrô e tem dia que você pega táxi? Mais uma pergunta aberta. Porque tem dia que tá chovendo e eu não quero ficar com o guarda-chuva molhando a perna das pessoas no metrô. Cara, tudo isso é insight. Isso é uma ótima pergunta. Isso é uma ótima estrutura de exploratória. Se você vê que está fugindo demais para o tema que você quer investigar, para a hipótese que você colocou, aí você vai afunilando isso, mas sempre com a regrinha de não passar de mais de 10% de você falando, e você sempre usar perguntas abertas. Pelo menos no início, né? Aí no final você até pode... Você tem uma bicicleta, você usa... Porque se você pergunta da bicicleta no começo, o cara só vai falar de bicicleta. O mindset dele vai ficar... O cara quer saber sobre bicicleta. Exatamente. Então você cria um viés de entrevista, né? Isso aí. Manda aí, Carol. Zé Filho. Oi, pessoal. Muito legal o webinar. Parabéns. Obrigada. Obrigada por todos nós. Tenho uma pergunta para aplicar na startup. Somos uma rede social para músicos, o Flipper, inclusive já conhecemos também. Flipper. E temos um modelo de negócio bastante diversificado, onde o usuário pode fazer coisas bem diferentes na plataforma. Montar banda, divulgar música, achar produtos e serviços, conteúdo, interações sociais, etc. Como devemos trabalhar no caso do usuário sempre querer mais funcionalidades, ao invés de resolver um problema simples e claro? A eterna questão das features, né? Isso aí é muito comum. Isso é muito comum, né? É normal os teus usuários pedirem feature. A regra que eu gosto de fazer é o seguinte: se você sabe o job que você tem que fazer, se você conhece a jornada, e se o seu objetivo é resolver aquela dor, aquele job, o seu foco tem que ser resolver aquilo. Se o teu usuário pedir uma feature que está fora desse job, você simplesmente não faz. Não vamos fazer isso. Se o que ele pedir estiver dentro desse job, mas não for uma prioridade para você, no sentido de resolver o job, você diz: estou colocando no meu roadmap e vai ser feito. Se aquilo for uma prioridade, você pode rever e, de repente, fazer aquilo primeiro, porque a dor dele pode ser comum aos outros. Então, a regra é sempre: quem decide
se você coloca uma funcionalidade nova ou não, é o quanto o seu produto está resolvendo o job. Nunca ficar atendendo encomenda de cliente. Senão você não escala, né? Ficar atendendo encomenda de cliente é o começo do fim. Você não vai sair do lugar em termos de produto e você provavelmente não vai agradar esse cliente. Você acha que você está agradando ele e você não está agradando esse cliente. Posso até complementar aí? Manda. É Zé Filho, né? Zé Filho. Zé Filho. Vamos lá. Você falou aí 4 ou 5 coisas que a tua plataforma oferece. Para você começar a exercitar a jornada, sugiro você pegar uma. Pegar um exemplo dos que eu lembro. Formação de banda. Dentro de formação de banda, eu eventualmente toco um violãozinho aqui também, já tive banda. Quais são os grandes problemas? Onde é mais difícil? O que é mais difícil encontrar? Pelo que eu lembro, é vocalista e baterista. Cara. Sim, você era o quê? Eu sempre toquei violão e só. E como que era o nome da tua banda? Eu tinha uma chamada Promíscuos.com. Toquei numa festa junina lá do Tatuapé. Promíscuos.com. Vai direto para a plataforma. Foi. E eu tive um problema, vocalista era uma porcaria, cara. Se eu tivesse essa plataforma, eventualmente teria trocado já. Aí. Mas, enfim, voltando aqui, fechando parênteses, cara, se é baterista e baixista, se for isso, cara, tem que ligar e tem que encontrar o maior número de baixistas e bateristas no mundo. Porque essa é uma dor na formação. Essa é uma dor crucial. E aí você vai começar a ter mais gente entrando na sua plataforma e consequentemente, mais bandas formadas e, consequentemente, com esses caras que estão usando a sua plataforma, você vai entender outras questões da jornada que ficariam muito limitadas se você for fazer formação de banda, comprar equipamento, não sei o que, blá, 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 blá. É verdade. Está muito espalhada, né? Você espalha muito fino e não aprofunda. Manda aí, Carol. Vamos lá que a gente está lotado de dúvida. Olá, Carol, Luiz Faria. A KPI Farm é uma plataforma SaaS para planejamento e gerenciamento de fazendas e como o nosso mercado é o agronegócio, temos uma imensa dificuldade em entender a jornada do consumidor ou a fase de empatia. Isso ocorre porque, 1, o mercado disperso em todo o Brasil com características regionais fortes. 2, porque se gasta muito dinheiro para realizar as entrevistas e mergulhar nas vidas das pessoas que são público-alvo. E 3, é mais rápido e barato criar um MVP, divulgar em massa já a partir do teste de validação. Tá bom? O MVP já está no ar. kpifarm.com.br. Vamos entrar depois. kpifarm.com.br. Você, fazendeiro que está ouvindo, vem cá. E você, querendo saber como a Cineratec enxerga esse tipo de mercado. Estarei acompanhando o webinar e, se puder citar algum case, ele agradece. Vai lá, começa pelo fim aí. Como é que a gente enxerga esse mercado? Cara, é demais. Uma das grandes promessas do Brasil. É onde tem grandes oportunidades. É onde o país consegue minimamente se diferenciar dos demais. Né? Então, tem possibilidades globais aí para esse mercado. A gente está olhando, inclusive, e aí depois certamente vou entrar lá no site para dar uma checadinha, né? Quer dizer, legal. Coisa. E aí mas passando, né, para como validar... Ele falou uma coisa interessante, né? Pô, validar é caro, porque fazendeiro está em todo lugar, é disperso, Então eu já botei no MVP e já lancei. Tá bom, tudo bem, bom, legal. Então, cara, você quer entrar nesse mercado e o teu mercado está longe de onde você está, você tem que ir até ele. É questão assim, vai ter uma outra startup que vai fazer KPI Farm Plus e o cara vai até as fazendas e fica retirando o estrume do negócio. E vai entender, e vai fazer isso melhor do que você vai ficar para trás. Então, assim, para você entender, você tem que entender profundamente como funciona a cabeça desse cara. Não adianta colocar, nesse setor, eu acho que tudo bem colocar no MVP, vai ter um nível de aprendizado aqui. Se você for a campo, vai ter coisas que você não pensou, tipo, precisa ter um hardware, sei lá. Exatamente. Alguma coisa que vai surgir que você não pensou. Tem setores que são altamente especializados, né? Então, é a mesma coisa. Não sei, fala uma coisa aí que você gosta, como hobby. Cinema. O Pedro ama cinema. O Pedro poderia montar uma startup de cinema, porque eu legitimo ele como um expert. E eu compraria algum serviço do Pedro relacionado a cinema. Você tem que ver aquela lista. Aliás, a gente sempre quer comentar, a gente fica pedindo lista de filme para ele, claro que a gente legitima. O Pedro é um grande curador de filmes, se eles são bons ou não. Depois eu passo para você. Agora,
Eu sou um cara que não conheço quase nada de cinema, o Pedro dá uma risada de mim toda hora. Eu montar uma startup de cinema não vai ser legítimo, a não ser que eu comece a partir de hoje. Eu tive um sabático de 1 ano e comece a assistir filmes todos os dias, ir para Hollywood, ir para, sei lá, aqui no interior de São Paulo, que tem lá Paulínia, ficar lá. Eu tenho que vivenciar o processo. Né? Se você é um cara que, eu não te conheço, mas se você já vivenciou, se você foi um agrônomo por 30 anos e tal, óbvio que essa tua experiência já está somada, e aí você consegue criar um MVP. Mas tem que vivenciar o processo, cara. É caro? É isso que faz a diferença. Vai lá, Carol. Vai lá. Vamos responder mais rápido. A gente responde mais rápido. Franklin Lisiak, é assim mesmo que fala, se não for, você me corrige, Franklin. Desculpa, Franklin. Sou fundador e CEO da primeira agência de inbound marketing do Paraguai. Sou empreendedor de primeira viagem, então estou aprendendo tudo sobre como fazer e executar um negócio. Ao mesmo tempo que meu negócio está crescendo, vendendo, etc. Isso se torna muito complexo e difícil. Além de fazer um ótimo produto, também preciso vender, aprender, estudar, motivar a equipe, influenciar ações, a equipe da empresa, ou seja, fazer a liderança do negócio. A minha pergunta é, como consigo um sócio ou investimento para desafogar o meu negócio, contratando as pessoas certas, e assim cada um ter um cargo, cada um ter um tempo suficiente para se focar no essencial de cada cargo. Sinto que assim minha empresa vai crescer muito mais, e talvez eu precise de mais coragem contratando todos os cargos que faltam e migrar para vender e colocar a grana. Mas também não sei como fazer isso. Bom, é o desafio de montar uma empresa, né? É o desafio de montar uma empresa. Você tem que ir para a rua. A sua prioridade, né, como empreendedor, é formar um time, primeiro um time de sócios, depois uma equipe que vai conseguir executar isso. Não tem uma receita de bolo para você fazer isso, né? Essencialmente, você precisa convencer pessoas a comprar o mesmo sonho que você. E você vai ter que fazer isso dentro, ainda tendo que entregar, tendo que vender, tendo que fazer tudo. Faz parte do talento empreendedor, né? Eu acho que eu não sei como te dar uma receita para fazer isso, né? Mas eu acho que se o mercado é bom, se existem clientes que compram esse tipo de solução, que eu acredito que faz sentido no seu caso, você precisa encontrar. Agora, colocar investimento, alguém que vai investir, como o seu negócio não é muito escalável, entenda-se, né? Se é uma agência de inbound marketing, não uma ferramenta de inbound marketing, quer dizer que ele não é escalável. O que quer dizer isso? Provavelmente você não é uma empresa que vai faturar zigalhões, né? Vai ser provavelmente um lifestyle business. Nesse caso é difícil encontrar dinheiro de investimento porque o cara não realiza o retorno ao colocar dinheiro nesse tipo de empresa. Mas, enfim, o que não quer dizer que não seja uma puta empresa que não vai te dar um retorno legal pessoal, mas só para você pensar. Isso aí. Vamos lá, Carol. Vamos tentar responder. Leonardo Fávaro. Olá, quando eu tenho 2 segmentos de clientes, por exemplo, técnicos, agrícolas e criadores, o ideal é ter um journey de compra, um para cada, como funciona? Boa pergunta. São 3 pessoas. Tá. Repete, por favor, as pessoas. Técnicos, agrícolas e criadores. Tá. Jornadas diferentes. São jornadas diferentes. Tem que mapear exatamente igual. O criador vai pegar genética, não tem quase nada, apesar de eu já ter trabalhado com frangos também no passado. O Arthur já tem uma. Depois a gente faz um webcast só sobre a história do Arthur. Como é que é o nome da banda mesmo? Promíscuos. Mas faliu, cara. Durou uma festa. Era uma startup, pivotou e virou a tua carreira depois, de executivo. O criador é outra jornada, ele está preocupado com outras dores, que é otimizar o gado, se for o caso, aí, crescer mais rápido, não ter perda. Enquanto o técnico está preocupado com a eficiência da produção e tudo mais. Então, cara, tem que ir vai testar. E de repente tem que entender que um é bem mais importante do que o outro. Exatamente. Quem vai comprar mais. Gente, estamos chegando nas últimas perguntas. Mandem agora, eu falei isso para sempre, que a gente vai precisar terminar o nosso webinar. A gente já está em cima, só que eu vou dar uma estendidinha, porque vamos ter mais. Wagner Dias, boa tarde, Carol. Em cima da minha necessidade empresarial de 20 anos de experiência, eu desenvolvi minha startup B2B. Entretanto, tenho dificuldade de comunicar minha solução para o consumidor, pois
pois todos que utilizam amam, mas tenho dificuldade de obter novos contratos. O que fazer? Wagner, é isso? Wagner, você está com um problema relacionado a marketing e vendas, né? Se o teu cliente gosta, compra e não cancela, né? Se for um produto de assinatura, ou recompra se não for um produto de assinatura, isso quer dizer que o teu produto, para aquele cara, né, atinge, né? O cara consegue, você tem um fit, né? Agora, você precisa escolher um segmento para você. Existe uma coisa muito comum empreendedor, tipo, eu só não vendo mais porque eu não sou mais conhecido, né, de maneira genérica. Isso não existe, ninguém vira conhecido do dia para a noite, é tudo um processo. E como funciona esse processo? Você escolher o primeiro nicho, e nesse primeiro nicho você vai comunicar. Como? Usando as ferramentas que a gente tem, que são escaláveis, tipo Google AdWords, Facebook Ads e tal, imprensa, né, assessoria de imprensa. Formação de e-mails. Enfim, aí você tem que entender quem é esse cara para chegar nele. E depois você vai ter que, aos poucos, ir crescendo esse bolo. Pensa o seguinte, dessas 10, vamos supor que foram 10 vendas que você fez, né? 5 teve recompra e 5 não teve recompra. Isso. Vai validar, liga para esses caras. Entende por que você comprou meu produto? Onde que ele te achou? Né? Pode parecer uma pergunta idiota para o cara que já está comprando seu produto de novo. Ele até fala, mas por que você quer saber se eu estou comprando? Mas você tem que saber. E da mesma forma, por que não? E aí a tua linha de comunicação talvez comece a ficar mais eficiente se você usa a linguagem dos caras que já recompraram o produto. E aí você coloca isso numa automação de e-mail, até no call to action que eu estou falando de beijo, por aí. Manda, Carol. Zé Filho agradece a resposta. Valeu, e ele Zé. falou que vai fazer a página do Províncios. Não faça isso. Faz, pelo amor de Deus. Vou fazer. Consegue fotos da época. Fotos da época. Cabelinho aqui, uns 20 quilos a menos. Vai ser um projeto e a gente... Virou um projeto. Obrigado, Zé. Você está envolvido. Depois manda para a Carol, a gente organiza. Manda lá. O Guilherme Ferreira pediu para a gente repetir como se valida a jornada. Como se valida a jornada? Só fala de maneira bem resumida, depois ele volta e assiste o vídeo. Sola de sapato, vai para a rua, entende um padrão, cria um diagrama que vai ter as etapas do processo, como essa persona se comunica nessas etapas e qual o tipo de experiência que ela tem em cada uma das etapas, se é boa, ruim ou neutra. Você vai nas ruins e começa a potencializar a experiência dele através dessas experiências ruins. Essa é basicamente. Vamos fazer só essa aqui, inclusive temos um case. Temos um case. Manda lá. O Matias Fischer, de forma bastante simples e objetiva, minha startup é um mix de Buscapé, independência dos fornecedores, junto com a facilidade do iFood, como online, uma plataforma customizada para câmbio de turismo. E ele perguntou que ele gostaria de saber qual a pergunta que ele deve fazer para ajudar a jornada e como é que a gente pode ajudar, para a gente ajudar ele um pouquinho no ar. Ele está perguntando, como você compra câmbio ou dólar para viagem? Você compraria dólar online ou essas 12 mais rápidas? Você compraria dólar online é uma pergunta que não vai te ajudar em nada, porque é uma pergunta fechada, vai falar sim ou não, o cara vai falar sim, e daí? O que você faz com essa informação? Como você compra... E quando? Quando é mais perto, é um dia antes. Você compra na boca do carro, você compra no aeroporto. Então, como você compra em quais situações é bem legal. Em que situação? Né? Eu vou viajar, eu vou fazer um investimento, por que eu vou comprar dólar? E daí, isso pode te ajudar a entender canais, por exemplo, que podem te ajudar. Outra pergunta boa. Agências. Como você paga as suas contas no exterior? Só isso. Quando você viaja, quando você usa cartão, é no restaurante? Não é. Né? Isso tudo é pergunta aberta. Não vai pelo caminho de pergunta fechada. Próxima. Estamos finalizando. É a última. Não, você falou duas. A gente queria responder mais, né? Vamos lá. A gente queria, mas, gente, sempre podem falar. Vão ter outras oportunidades. Guilherme, por favor, façam algo sobre branding, uma dor insuportável para empreendedores. Já fizemos! Já não fiz. Perca! Eu um legal de 1 hora com a Carol lá, falando sobre branding e, pô, qualquer dúvida você manda lá no Guilherme, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar esse webinar.
Se você sentir que faltou alguma coisa, você fala pra gente e a gente faz um conteúdo pra isso. Isso aí. Tá fechado? Próximo. O Pedro... Eu? o Pedro querido, ele só tweetou que o universo das startups é tão interessante e é mesmo, a gente adora. Concordamos. Então, gente, é isso, né? A gente excedeu um pouco no tempo, mas a gente conseguiu responder, assim, tudo que foi mandado pra gente. Se vocês ainda tiverem perguntas, mandem, cara. Deixa eu só ver se não tem, se não faltou, porque tá chegando aqui enlouquecidamente. Chegaram. Vamos lá, a última aí. Mais uma. É bom responder. É né? bom, eu adoro cara. essa parte também, minha favorita. Não. Ele só uma pessoa que curtiu nossa resposta. Obrigado por curtir nossa resposta. Mas lembrando, se surgirem mais dúvidas, manda um e-mail pra gente, porque a gente quer ajudar vocês e a gente quer conteúdo para as próximas. Então, se você tiver... Aparece aí, Carol, dá um oizinho. Aparece. Peraí, Você vê vamos aqui, lá. Carol. Gente, eu tô sem maquiagem, eu tô terrível. Oi. Tá sem maquiagem, eu vou botar aqui Coloca aqui uma a almofada na cara. tarja. Mas então, a gente quer saber que tipo de conteúdo vocês querem. Se vocês querem que a gente fale de vendas, se vocês querem que a gente fale sobre algum problema específico, se vocês querem que a gente pegue um webinar e fale sobre uma startup, então uma startup por, não sei, me manda, vocês mandariam para startup para a gente analisar, fazer uma mentoria online de uma startup? A gente pode fazer, sim. A gente pode fazer, a gente está aberto e a gente quer ajudar o máximo possível. Então, mandem sugestões pra gente. Se alguém quiser dar sugestões de nomes de banda para minha próxima banda também, eu tô... Vai ser uma... Lembrando, que mais tem que lembrar? Newsletter. A gente manda sempre conteúdo para todo mundo, a gente sempre tenta mandar as melhores notícias, as melhores dicas, os melhores conteúdos para cada tipo de startup. Então, quem não assina ainda a nossa news, é só entrar no nosso site, ou então aceleratech.com.br/empreendedor/digital, ou é só entrar no nosso site que vai ter um espacinho lá para você assinar. É bem legal, não é porque é nossa, mas é bem legal. E qualquer sugestão, qualquer coisa, fala com a gente sempre tem isso aqui, e mês que vem tem mais. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Peraí, desligando.